Fala, segundo. Então a gente vai dar continuidade agora ao conteúdo programático, certo? E nós vamos começar aqui com geometria espacial de posição, né? Um pré-requisito para geometria espacial. E a ideia dessa unidade 1 aí é trabalhar todos os conceitos, né? Os conceitos que a gente tem que saber, que vão nos auxiliar lá na frente, certo? Então essa parte aqui é teoria, né? No livro que vocês têm aí, tá bem explicadinho isso aí a gente vai tentar dar uma reforçada aqui e pegar umas questões como vem no Enem, certo? Então, vamos lá. Quais são os elementos básicos da geometria? Né, a geometria plana, ela tem os seguintes elementos básicos, e a espacial também, né? Primeiro é o ponto, né? Está indicado aqui pelo ponto A reta, tá? Uma reta R qualquer, e o plano alfa. Então esses aqui são os elementos básicos da geometria, né? O que a gente tem que saber, né? Desses conceitos, né? O ponto, ele não tem dimensão, né? Que a gente muito vê em física, depende do referencial para ver o que é ponto. Mas a ideia de ponto aqui não tem uma dimensão, tá? Eu posso dizer que eu tenho um navio no oceano, é um ponto, é o referente. Né? Eu olho uma estrela no céu, um planeta no céu, a gente vê uma estrela, só um ponto lá brilhante. Então, assim, ponto não tem dimensão, ou seja, não tem uma definição de que é ponto. Certo? Por outro lado, tem a reta. A reta nada mais é um conjunto de infinitos pontos. Se eu colocar um ponto no lado do outro aqui, todos eles alinhados, né? Eu vou ter o que eu chamo de reta. Né? Então a reta possui infinitos pontos. E o plano possui infinitos pontos e infinitas retas. Né? Dentro desse plano aqui tem infinitos pontos e tem infinitas retas aqui também. Eu posso colocar quantas retas eu quiser. Certo? Então, reta e plano são infinitos, então é essa a primeira ideia que eu tenho que ter. Ok? Então, assim, ponto não tem dimensão. No nosso caso aqui vai depender do referencial, do que a gente vai estar trabalhando, tá? Eu tenho um ponto na tela. Ok? E eu olho uma formiga no chão, um grão de areia. Então isso aí vai depender do referencial do ponto. Reta é o conjunto de infinitos pontos alinhados, eu chamo de reta. E plano é um conjunto de infinitos pontos ou infinitas retas que pode estar aqui dentro desse plano. Tanto a reta quanto o plano, eles são infinitos. Tá? Então a gente não dá para te precisar isso. Então esses são os conceitos primordial da geometria. Certo? E a ideia nossa agora nessa aula, nessa unidade 1, é trabalhar só esses conceitos básicos. Tá? Então a gente vai verificando passo a passo. Né? Bom, o que eu tenho que saber então, uma vez que eu já conheço o ponto, reto e plano? Já conheço, então o que eu tenho que saber? Que eu posso ter pontos colineares. O que são pontos colineares? São pontos que pertencem a uma mesma reta. Então eu tenho o ponto A, o ponto B e passa uma reta por A e B. Eu digo que A e B são colineares porque eles pertencem à mesma reta R. Então falou em pontos colineares, pertence à mesma reta. Podia colocar um outro ponto C aqui, também é colinear. Um outro ponto D, também é colinear e assim por diante. Se tiver na mesma reta, eu digo que eles são colineares. Pontos complanares. Pontos complanares, como já disse, são pontos que pertencem ao mesmo plano. Tá? Ó, plano alfa, tá ok? Ponto A, o ponto B, o ponto C são complanares porque estão dentro do plano alfa. Se eu colocar um outro ponto D, também é complanar e assim por diante, não é isso? Beleza, de posse disso, né? De posse que ponto não tem dimensão, vai depender do referencial. Reta é o conjunto de infinitos pontos alinhados. Plano o plano é o conjunto de infinitos pontos e infinitas retas, certo? Pontos colineares. Pontos colineares estão numa mesma reta, estão alinhados. Pontos complanares estão no mesmo plano. Todos eles pertencem. E em cima disso a gente vai ver alguns postulados, né? O que são postulados?
São afirmações ou preposições que podem ser aceitas sem demonstração, tá? Então, olha, a gente encara como um ato de fé. Existe, acabou, tá? Então, isso aqui não precisa demonstrar para existir, já, como eu falei, assim, como tudo vem do ponto e o ponto não tem dimensão, depende do referencial, então não tem uma definição formal. Então, a gente encara que ele existe e, em cima disso, a gente constrói a matemática, certo? Por exemplo, primeiro postulado, postulado 1. Por 2 pontos no espaço passa uma única reta. E é verdade, gente, ó, se eu tenho um ponto A e o ponto B, a única reta que dá, não existe uma outra reta que passe B e A ao mesmo tempo, tá? Então, eu tenho um ponto, o ponto A e o ponto D e o ponto C. Por A e C só passa uma reta, por A e D só passa uma reta, por C e D só passa uma reta. Não tem uma outra reta que passe, né, simultaneamente por 3 pontos. Se eles estiverem colineares, vai passar. Tá? Então, assim, se eu tiver 2 pontos qualquer, só tem uma reta que passa entre eles. Tá, ok? Esse é o primeiro postulado. Postulado 2. Pode ter também, né, a reta R aqui, bem na reta R, passa uma outra reta S, que elas são iguais. Aí eu digo que elas são coincidentes. Tá? Aí nesse caso aqui, mas passa a mesma, só pelo ponto A e B. Tá? Vai ter a mesma reta, nesse caso eu chamo ela de retas coincidentes. O postulado 2 fala que uma reta no espaço existe infinitos pontos que pertencem à reta e infinitos pontos que não pertencem à reta. Nós já sabemos que uma reta, tá, tem infinitos pontos e de fora dessa reta tem um ponto D, um ponto E, um ponto F, e também são infinitos pontos que estão por fora dela, né? Certo? Aí aqui, postulado 3. Por 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não estão alinhados, no espaço passa um único plano. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Esses pontos não estão alinhados. Mas se eu juntar eles, eles estão dentro de um mesmo plano. Ó, imagina uma mesa com ponto A, B e C, uma mesa de plano alfa. Então aqui eu posso fazer, esses pontos estão dentro desse plano alfa. Tá ok? Então, já sei que por uma reta passa infinitos pontos, de fora dessa reta também tem infinitos. Certo? Se eu tenho 3 ou mais pontos, tá? 3 pontos que não são, os 3 pontos não são colineares, não estão alinhados, eu consigo desenhar um plano envolvendo eles, segurando eles 3. Eu tenho o ponto A, B e C em cima de uma mesa, ó, estão dentro da mesa que é o plano alfa. Entendeu? Então essa primeira parte são conceitos. A gente tem que saber esses conceitos, saber essas proposições aí, né? Então isso é importante nós sabermos. Proposição 4. Dado um plano no espaço, existem infinitos pontos que pertencem ao plano e infinitos pontos que não pertencem ao plano. O mesmo da pouco da reta. Então, se eu tenho o plano alfa, eu tenho infinitos pontos aqui dentro de alfa. Porém, eu tenho pontos também que estão por fora de alfa. Tá? Isso a gente encara como verdadeiro e pronto. Tá? A proposição 4. Se 2 pontos distintos de uma reta pertencem ao mesmo plano, então a reta está contida no plano. Bem lógico isso, né? O ponto A está no plano, o ponto B está no plano. Eu posso passar uma reta de A para B. Né? Se o ponto A está no plano e o ponto B está no plano, então a reta inteirinha também vai estar pertencente ao plano. Por isso que ele fala que a reta R está contida no alfa. Tá ok? E nesse caso eu sei que a reta é infinita, né? Essa reta tem infinitos pontos, o plano tem infinitos pontos, então a reta ela vai caber inteiramente aí dentro do plano. Certo? Então é interessante de sabermos esses conceitos, porque vai nos auxiliar lá na frente. E o Enem, curiosamente, ele joga umas questões envolvendo isso, né? Só para te ver se a gente sabe esses conceitos. Então é importante te fazer uma boa leitura, né?
Vamos lá, proposição 5. Se dois planos possuem um ponto em comum, então eles possuem pelo menos mais de um ponto em comum. Possuem então uma reta em comum. É legal, ó. O que é que está acontecendo? Eu tenho o plano alfa, né? Com o ponto A e B dentro de alfa, e tenho o plano beta com o plano AB dentro de beta. Perceba que por dois pontos só passa uma reta, então aqui é uma reta, então eu vou ter uma reta que pertence tanto ao alfa quanto ao beta, certo? Nesse caso, não é isso? Todos os pontos que contêm essa reta aqui, que são infinitos, possuem tanto para esse plano quanto para isso. Então a reta é comum. É isso que ele quer falar aí na questão. Ele fala aqui que a reta nada mais é do que a interseção do plano alfa com o plano beta. Tá? Então esses conceitos, gente, é leitura, é gravar, é para vocês terem essa ideia. Depois a gente vai ver umas questões aqui em relação a isso. Vamos lá. Posição relativa entre retas. Tá? Então aqui ele fala que é comum ouvir que duas retas não possuem ponto em comum, são chamadas de retas paralelas. Isso é uma inverdade, né? Para ser retas paralelas tem que estar numa mesma distância uma da outra, né? Posso ter uma reta assim, a outra assim, elas não são paralelas. E elas não têm ponto comum, elas não têm um ponto que elas se tocam. Certo? Aí então, a gente vai pegar essa figura para mostrar, né? Da reta R e da reta S, e em cima dessa figura a gente vai definir algumas coisas, tá? Vamos fazer assim, ó. Nessa figura RS possui ponto em comum. A reta S e a reta R não possuem ponto em comum. Elas podem ser consideradas paralelas? Não, ó. Para ser paralelas, elas têm que estar na mesma distância uma da outra. Se a gente estiver estudando isso desde o ensino fundamental. Certo? A resposta das duas perguntas é que não. Já está dizendo aqui, né? Então, precisamos definir algumas definições matemáticas para analisar a posição relativa entre retas. Então aqui, ó, é só para você ver que essa reta S e essa reta R, elas não se tocam, elas não estão comum. Eu não posso dizer que elas são paralelas, certo? Aí depois a gente vai ver, fazendo uma outra relação aí, que elas podem ser ortogonais, perpendiculares, mas vamos lá. Retas paralelas. Aí é interessante, aí vem um conceito. O que são retas paralelas? São quando elas são coplanares e não possuem ponto em comum. O que são retas coplanares? Estão dentro do mesmo plano. Observe que esse aqui, ó, o plano é essa face aqui desse cubo. Então essa reta é paralela a essa. Então pertencente ao mesmo plano, eu digo que elas são paralelas. Ó, esse plano aqui, ó, essa reta S é paralela, coloca assim, S é paralela a U. Essa aqui nem tem aqui, né? RT, né? R paralela a T. A reta U e EV são paralelas. Tá? Indicação de paralelismo. Então, olha, percebo que elas estão todas dentro de um mesmo plano. Está aqui o plano que é diagonal aqui, ó. Então, se elas estão nesse plano, essa aqui está no mesmo plano, elas são paralelas. Tá? Então, essa que é a definição de paralelas. Né? Aí, nesse caso, existe planos que contêm duas retas paralelas, né? Enfim. Aí, isso aqui que é interessante. Duas retas são chamadas de reversas, tá? Quando não existe um único plano que as contém. Então, olha, observa que essa reta aqui, ó, ela está nesse plano e está nesse plano aqui. E essa reta aqui está nesse plano. Tá nesse plano, enfim, ó, tá nesse. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma série de análises em cima dessa bem aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui o outro slide. Nós já sabemos que para ser retas paralelas, elas têm que estar no mesmo plano. Certo? E para ser reversas, quando não existe um único plano que a contém, ela está em mais de um plano.
Tá ok? Então vamos lá fazer essa análise aqui. Retas concorrentes. Depois a gente chega lá naquela outra análise. A ideia de concorrência é de disputa, né? Então quando eu falo que duas retas são concorrentes, elas estão disputando o mesmo ponto. Então eu tenho a reta R, a reta RU. Observe que elas se encontram bem aqui, elas estão disputando esse ponto. E bem aqui, ó, a reta S e a reta T estão disputando esse ponto. Eu chamo essas retas de retas concorrentes. Tá bem? Então, olha, percebo que o que a gente está vendo são conceitos. Tá? Beleza. Vamos continuar aqui. Então, essa primeira aula aqui de conceito, é importante a gente dar uma leitura, fazer uma pesquisa, é sempre bom a gente se aprofundar. Ângulos entre retas, aqui que é legal. Quando duas retas são concorrentes, podemos facilmente identificar o ângulo que as formam. Fato, ó. Eu tenho a reta A e a reta B, são concorrentes nesse ponto, elas são formadas por esse ângulo alfa. Certo? Mas será que duas retas reversas também formam um ângulo? Lembra, retas reversas, aquelas que estão em planos, não estão num único plano, estão em planos diferentes. Que é o caso da A e da C aqui, ó. Essa aqui está num plano, essa aqui está no outro plano. Certo? Então, bem aqui é interessante, ó. Tá? O que te faz aqui, ó? Para determinarmos o ângulo formado por duas retas reversas, que não está no mesmo plano, né? Podemos projetar uma das retas sobre a outra. Por exemplo, a figura a seguir, projetamos a reta C sobre a reta A sob um ângulo beta. Então, olha, o que está fazendo? Está aqui a reta A e eu vou puxar essa reta C para cá. Vou projetar ela. Quando eu projeto ela, ela vai cair bem aqui, que é essa aqui que está vermelha. E ela forma esse ângulo de 90 graus, já que isso aqui é um cubo, né? Isso aqui é um cubo, tem 90 graus. Certo? Então, quer dizer que se eu tiver retas reversas, eu posso, né, projetar uma em cima da outra para ver qual é o ângulo que forma. Que nesse caso é um ângulo de 90 graus. Aí é que é interessante que a gente dá um nome só para fazer uma diferença. Ó. Tá? Então, agora que eu sei que eu posso projetar uma reta reversa em cima da outra, né, eu vou ter um ângulo, aí dá para definir, ó. Duas retas são perpendiculares, formam 90 graus, quando concorrem, né? Quando são concorrentes, ou seja, tocam num ponto e o ângulo que forma é de 90 graus. Eu chamo de retas perpendiculares, né? Que a gente costuma dizer assim, ó, a reta A é perpendicular a B, né? Porque bem aqui forma 90 graus. Tudo bem? Então já falou em... E agora em algumas vezes também a gente escuta, ouve falar, eu vejo algumas questões de livro, que ele fala que duas retas são ortogonais. O que quer dizer ortogonais? Aí são quando elas são reversas e também formam um ângulo reto de 90 graus. Então qual é a diferença da perpendicular e a ortogonal? É que a perpendicular, ela vem de retas concorrentes. Então, elas se tocaram num ponto, formou 90, eu chamo ela de perpendicular. Certo? Ó, A e B. Entretanto, quando eu percebo que eu tenho retas que são reversas, elas não estão no mesmo plano, e quando eu projeto ela, se formou 90 graus, aí agora eu só dou o nome de ortogonais. Tá? Essas duas retas são ortogonais. O que quer dizer isso? Que também ela vai em 90 graus, né? É só uma questão de notação. Então apareceu ortogonal, apareceu perpendicular, o ângulo entre essas retas são de 90 graus. Que ele coloca bem aqui. Então isso é uma questão só de nomenclatura. Tá? E você já está percebendo que isso aqui é teoria. Tá? Então isso aqui é leitura, a gente só faz essas análises aí. Depois a gente vai para as questões mesmo, propriamente dita. Ok? Então vamos lá. Posição relativa entre duas retas e um plano. Beleza. Né?
Primeiro, reta pode estar contida no plano. Eu tenho um plano alfa e tenho uma reta que faz parte do... Tá? Eu tenho uma reta que vai de A para B que faz parte do plano alfa. Logo, todos os pontos da reta R pertencem ao plano alfa. Não tem segredo isso aí. Né? Mas pode acontecer de que um ponto pode estar fora do ângulo. Tá? Fora do plano alfa. Vamos ver aqui o outro slide. É que a gente chama de secante. O que é uma reta secante ao plano? Tá? Eu tenho um ponto do plano, um ponto A, e a reta ela passa cortando o plano. Tá? Então eu chamo essa aqui de reta secante ao plano. Eu posso ter uma reta que é paralela ao plano. Tá? Tenho o plano alfa, e a reta ela não está aqui dentro, ela nem corta, ela está no lado aqui. Ó. Então elas são paralelas aos planos. Nesse caso, né, nenhum ponto da reta pertence ao plano. Então, como eu falei, isso aqui é só teoria. Tá, gente? Então, assim, é interessante vocês lerem, fazerem desenho, copiarem, só para te ter essa ideia. Tá? Porque depois a gente vai usar lá na frente. E, curiosamente, algumas questões do Enem pedem muito só dessas teorias. E são questões que são simples, mas a gente tem que saber esses conceitos. Tá? Então vamos lá, continuar. O que é que tem mais aqui? Posição relativa entre dois planos. Né? Plano é todo o conjunto. Então eu posso ter dois planos paralelos. Plano alfa paralelo ao plano beta. A ideia é a mesma, tem que estar a mesma distância. E uma maneira de a gente ver legal isso é no cubo. Ó. Eu tenho essa lateral aqui do cubo alfa e tenho essa lateral beta aqui, ó. Eles são paralelos, estão a mesma distância um do outro. Certo? Então por isso que eu digo que esses planos são paralelos. Tá? Dois planos podem ser coincidentes. O que é coincidente? Aquela mesma ideia de reta coincidente, né? Um plano alfa está no mesmo lugar do plano beta. É o mesmo plano, só mudou o nome. Ó. Plano alfa, plano beta. Esses planos são que eu chamo de coincidentes. Então, gente, é isso mesmo. Nessa parte aqui desse capítulo 1, dessa unidade 1, são só noções de geometria. O que a gente precisa saber? Mais tarde a gente vai calcular volume, área da base, diagonal, área total, área lateral, desses sólidos aqui. Mas isso aí, por enquanto, só está vendo esses conceitos aí para te chegar lá. Tá? Só que eu já vi, né? Era para cá, coincidente, nós já vimos também. Agora, dois planos podem ser secantes? Certo? Podem, né? Eles vão ser secantes quando eles tiverem uma reta em comum, gente. Tá? Então, olha, eu percebo que essa reta aqui pertence ao plano alfa, essa reta pertence ao plano beta. Então, eu digo que esse plano alfa é secante ao plano beta. Como dá para ver bem aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Eu tenho o plano alfa, que é só essa base aqui do cubo. Eu tenho o plano beta, que é a diagonal do cubo. Né? Enquanto eu faço essa base com a base alfa com o plano beta, eu observo que essa reta aqui, ó, ela pertence tanto a alfa, né, quanto a beta. Ela pertence aos dois planos. Então, nesse caso, esse gráfico, os dois planos são secantes. Certo? É o que acontece bem aqui também, ó. Plano alfa, essa reta, ela pertence ao alfa e pertence a beta. Então, eu digo que os planos são secantes. E além desse caso que elas são secantes, eles são perpendiculares, ó, porque já que é um cubo, né, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, nesse caso, eles são planos secantes e perpendiculares. Esse plano é perpendicular a esse. Esse aqui não é perpendicular, porque o ângulo não é 90 graus. Mas quando dois planos são secantes, é quando eles vão ter uma reta em comum, né? Eu tenho isso aqui, essa reta aqui une bem aqui, eu digo que é
né, faz com que o plano alfa e o plano beta sejam secantes. Ok? Então, né, essa primeira parte aqui é teoria mesmo. Não tem dificuldade, a gente tem que ler. Né? Basta vocês lerem, prestar atenção, riscarem lá. Dá para fazer isso aí no material que vocês têm. E a gente continua, né? Vamos lá. Distância entre um ponto e o plano. Tá? Um plano alfa e um ponto A exterior ao plano pode construir uma reta perpendicular a alfa, contendo o ponto A. O ponto A' será o ponto de interseção entre a reta e o plano. Na realidade, se eu tiver um plano qualquer e tem um ponto A do plano e um outro ponto aqui, eu tenho essa distância aqui, tá? E essa distância ela sempre vai cair formando 90 graus. Perpendicular, sempre vai ser perpendicular, tá? Nesse caso, essa distância de A até a linha que eu chamo de comprimento, a medida do comprimento, tá? Então isso aqui, só para te saber que pode ter um... É aquela... E fica assim... Quando eu te falo assim, qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta, tá? Então assim, digamos assim, eu tenho... Só para vocês terem uma ideia aqui. Eu tenho A e tenho B. E tem um ponto C aqui qualquer, eu quero saber qual é a menor distância que esse C está para essa reta. Quando a gente falar em distância, a gente quer dizer que isso aqui, ó, você pega a reta que forma 90 graus e essa distância é menor. Ok? Porque se você traçar uma para cá, essa distância aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, então ela vai ser maior do que esses catetos. Ou para cá. Então, quando falar em distância, é porque ele está falando que tem que formar 90 graus. É por isso que bem aqui, né, se tratou de distância, forma 90 graus. Enfim, gente, vocês perceberam, isso aqui são só a parte teórica, tá? Dessa unidade 1. Então é muito importante fazer uma leitura, né? Fazer uma leitura, reforçar isso. Como eu falei, né? Como é teoria, é importante a gente fazer aquelas anotações para a gente não se perder. Bom, do mais, terminou essa parte, vem para exercício. Então esse exercício aí, que tem aí no material. Ó, o sólido geométrico abaixo é formado pela justaposição de um bloco retangular e um prisma reto. Tá aqui o prisma reto e tá aqui o bloco retangular. Ou, todos os dois são prisma, né? Com uma face em comum, que é essa face aqui, AFDC. Essa face é comum para os dois. Perdão, a face comum que é essa aqui. Na figura estão indicados o vértice tanto do bloco quanto do prisma. Né? Considere as seguintes pares de retas, que eu vou destacar, definidas por pontos dessa figura. A reta LB, meu Deus, cadê o L, cadê o B? LB, eu vou fazer aqui em vermelho. Considere uma reta. Aqui. Ele quer que considere essa reta L e B e GE. Cadê GE? GE. Tá aqui o G. Ficou quase igual. Vou fazer azul aqui. E GE. Tá? Pronto. Considere essas duas retas. E a reta... Depois eu vou ver a outra. Vou logo considerar essas duas aqui para ver o que acontece bem aqui. Tá? Então, considerando a LB e a GE, olha só o que eu percebo. Eu tenho essa... Se eu for ter uma ideia, de for olhar ela, ela vai ficar isso aqui, ó. Olhando ela, tendo uma visão melhor aqui.
ela vai estar assim, ó. LB e GE. Essas retas, elas vão se encontrar bem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, elas vão fazer um X assim, ó, na figura. Então essas retas, elas se tocam em um único ponto. Se elas vão se tocar aqui nesse ponto, ó, para cá e para lá, essas retas estou chamando de concorrentes. São retas que são concorrentes. Então, ó, essa aqui está no páreo, essa aqui está errada já. Essa aqui está no páreo, essa aqui está errada já. Essa aqui está no páreo. Já deu para eliminar duas respostas aí. Deu para entender? Porque aqui elas vão se cruzar no ponto. São as diagonais. Aqui é uma diagonal, essa aqui é outra diagonal. Elas vão se cruzar em um único ponto. Então essas retas são concorrentes. Então concorrente no item A, concorrente no item C e concorrente no item E. A B e a D, como ele fala que é reversa, já está errada. Bom, já analisei o primeiro, né? Já analisei essa bem aqui. Agora ele fala que as retas AG e HI, deixa eu apagar bem aqui. AG, cadê o AG? O AG, que eu vou fazer de vermelho bem aqui, ó. AG, AG e HI. Pronto. Certo? Vamos verificar essa reta HG, né? AG e HI, o que é que elas são? Né? Elas são reversas concorrentes. Elas são concorrentes? Não. Elas são reversas. O que são retas reversas? Elas participam de não só de um plano, né? Essa aqui está num plano, essa aqui está no outro, então elas são reversas. Se elas são reversas, então essa aqui já está errada. Então já está errada essa. Eu tenho uma reta concorrente, que é a primeira concorrente. Essa aqui é reversa, né? E eu fiquei entre a alternativa A e a alternativa C. E agora ele fala da reta AD e GK. Vamos lá olhar então. AD. Cadê o AD? O AD. Vou colocar de vermelha. A reta AD é essa aqui, ó. Quase certo. Pronto, AD. É essa reta. AD. E qual é a outra? GK. GK. Essa reta aqui. Tá? Essas retas, elas são paralelas. Eu só estou com duas opções. Ou elas são reversas ou elas são paralelas. Elas são paralelas? Lembra? Para ser paralelas, tá? Ela tem que ter a mesma distância uma da outra. Certo? Ó, essas retas aqui estão em planos diferentes. Ó. Se elas estão em planos diferentes, elas são retas reversas. Né? Elas não estão, digamos, se esse bloco viesse até aqui e tivesse de G até D, até um ponto aqui, aí eu poderia dizer que elas são paralelas, mas elas não são. Como essa aqui está num plano, essa aqui está no outro plano, eu digo que elas são reversas, então elas não são paralelas. A alternativa certa é o item A. Elas são concorrentes, reversas e reversas. Então, percebam que isso aí a gente tem que saber na leitura. Né? E tem que saber os conceitos de cada uma dessas. E a gente vai eliminando as alternativas. Foi o que foi fazendo aqui, ó, foi analisando os pares de reta por pares de reta. Então essa última aqui também é reversa. Tá? Aí vem aqui a outra questão, né? Fala assim, duas retas são reversas quando? Tá, então isso aqui eu tinha que saber o conceito de reversas.
Aí, não existe plano que contenha ambas. Existe um único plano que contém ambas. Elas não têm elas não são intersectos, não são paralelas, mas não estão contidas no planos, mas estão contidas em planos distantes. Olha, gente, para ser reversas, não existe um plano que contém ambas. Lembra? Olha, isso aqui está num plano, isso aqui está no outro plano. Eu digo que elas são reversas. E elas não são paralelas. Então a resposta mais correta que tem aqui é essa. Não existe plano que contém ambas. Existe um único plano que contém ambas? Não, isso aqui está errado. Não se intersectam? Não, também elas podem se intersectar. Não são paralelas? Não, elas podem ser. São paralelas, pode ser, mas estão contidas no mesmo plano? Não. Então tem que estar em planos. Estão contidas em planos distintos? Não, ela pode estar no mesmo plano. Tá? Então, nesse caso, a resposta correta seria o item A. Certo? Então, assim, nessa primeira parte, tá? Nessa primeira parte, é teoria. Então, uma vez que a gente sabe essas teorias, a gente sai respondendo aí as questões. Tem umas questões legaisinhas aí, vocês vão fazendo aí no material. Ok? Vamos ver o que tem mais para nós. Vamos lá. Dois segmentos dizem reversos quando não são complanares, ou seja, são reversos quando não estão no mesmo plano. Dois segmentos. Nesse caso, o número de alerta reversa a um tetaedro como uma figura é. Tá? Ó, gente, se não estão no mesmo plano, então se eu olhar essa reta bem aqui, ó, né, e eu estou falando de segmento, se eu olhar essa reta, né, ela não está no mesmo plano que essa aqui, ó. Né, essa aqui está no plano do lado, o lado não está no mesmo plano dessa. Então eu tenho para essa reta uma possibilidade. Tá? Para essa aqui eu vou ter uma, já tem duas, três, tá? Tenho três possibilidades para cada reta dessa. Quando eu olho para cá, né, essa reta, certo? Para essa, então, ó, presta atenção, aqui eu tenho uma, duas, três, aí 4, 5 e 6. Quando eu pego cada uma, eu vou ter uma que não está no plano que ela está no outro plano. Tá? Vou só repetir aqui para reforçar. Ó, quando eu olho para esse segmento AC, eu não posso pegar CD, que ela está nesse plano, está no mesmo dessa. CB, porque está no mesmo dessa. Só que esse lá de trás não tem nada a ver com ele. Então aqui eu tenho uma chance de ser reversa. Se eu considerar essa, eu vou ter uma chance de ser reversa. Duas. Uma, duas, três em cima. 4, 5, 6 embaixo. Então a resposta é o item A. Tá? E aí, gente, ó, o que eu quero? Dê uma olhada no vídeo, faça anotações, pegue o material, dê uma lida, faça uma pesquisa na internet, certo? Que essa parte aqui é mais teoria, tá? E dessa teoria, perceberam que a gente só faz análise, a gente, conhecendo os conceitos, a gente só faz análise para responder as questões, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem uma leitura. E na próxima aula a gente resolve mais alguns exercícios sobre isso, comenta. Mas faça isso aí, faça suas anotações, certo? E para depois a gente dar continuidade nessa parte aí de geometria, né? Isso aqui são conceitos básicos, né? São alguns postulados, axiomas que a gente tem que ter em mente, e depois o resto é só análise, certo? Do mais, a gente vai ficar por aqui por hoje. Mengo, se recuperando. E fique com Deus, grande abraço, com saudade de todos. Até
Até logo, gente. Até a próxima.